Olá, linda e bela egrégora de Capricórnio. Vamos para uma tiragem referente às energias de agosto na egrégora de Capricórnio. Peço orientação da grande fraternidade branca. Peço orientação da grande loja branca. Peço a orientação do mestre El Moriakan. Quais as energias presentes na egrégora de Capricórnio no mês de agosto? Vamos lá, pessoas. Vamos ver o que está por vir. Lembre-se que o tarô ele não é um decreto, tá? O tarô é uma previsão do futuro, sabe? Imagine que a vida seja um rio, tá? Dá isso como exemplo, tá? Não que seja isso. Há pessoas que estão posicionadas à margem do rio, bem abaixo, né? Pessoas que estão no meio, né, do decurso do rio, pessoas que estão acima. E essas pessoas se comunicam. Aquele que está mais acima do rio, ele se comunica com o que está no meio e com o que está abaixo. E ele diz o que está passando pelo rio, a condição que está o rio, né? Cada pessoa que estão nesses três pontos diferentes se comunicam. E aí, né, não há surpresas, né, quanto ao que está descendo no rio ou o que está subindo, né, os cardumes de peixes, né, enchentes, objetos aderivos no rio. Então, tendo essa comunicação, quem está abaixo, quem está em diferentes pontos do rio, se prepara, né? Ela já sabe o que vai acontecer. E aí ela toma a melhor decisão possível, dada as circunstâncias, né? O tarô é para isso, né? Só que o tarô, a ideia mesmo do tarô é o autoconhecimento, tá? O autoconhecimento, ele traz maturidade espiritual e expansão de consciência. Imagine você descobrir, cara, a sua história cósmica, saber quem você é no cosmos, suas diversas reencarnações, os períodos que você esteve desencarnado, né, a sua raça, né, cósmica, né, que nós não somos humanos, não nesse corpo, né, humano dito esse corpo. Nós temos outras raças, outras formas. O tarô ele serve para isso. Ele te traz essa informação, não a memória, ele te traz a informação. A informação unida à memória, ele esclarece a sua história da existência. E aí você consegue compreender o porquê das coisas, o seu lugar nesse imenso mecanismo e o porquê de tudo isso. Porque não é por acaso, nunca existe acaso e nem coincidências. O que existe é causa e consequência. O passado, ele se manifesta no presente e cocria o futuro. Então, o porquê que você está aqui hoje? O porquê que você está vivendo essa circunstância hoje? O porquê de você ser assim e não ser diferente? Se você tem a opção de ser diferente, todos têm diversas opções na vida. Mas se você perceber, a vida ela toma um caminho do qual você não consegue sair dele. Por mais que você tente, por mais que você tenha diversas opções disponíveis a todos, né? Porque todos nascem em condições iguais. Você vê que a sua vida toma um rumo determinado que você não consegue sair dele. Isso é o destino. A ação que você toma diante do destino é o livre-arbítrio. E esse seu livre-arbítrio, ele se reflete nas consequências futuras. Por exemplo, se você estudar a data de nascimento, você saberá, quase toda a sua vida através da data de nascimento, do mapa natal. A única coisa que você não vai saber é o resultado do seu livre-arbítrio, mas o destino, ele está escrito. É possível ver o destino de uma pessoa encarnada. Ver claramente, sabe, sem qualquer sombra de dúvidas. E principalmente se você tiver dúvidas quanto a um médium, né, uma pessoa que está lendo cartas, futuro, né, um pai de santo, qualquer outra coisa. Pastor, igreja, esse tipo de situação. Faz um teste simples. Teste bem simples e eficaz. Pergunte a respeito do seu passado, sem que essa pessoa conheça o teu passado. Porque o teu passado você conhece.
né? O teu passado dessa encarnação aqui. Coisas que você viveu ontem, antes de ontem, a semana passada, o mês passado, o ano passado, a década passada. Pergunte. O seu passado você conhece claramente, não é? Você tem essa memória da sua encarnação presente. Aí você vai saber se a pessoa é um médium sério, né, em qualquer ramo da espiritualidade, ou não. Certo, Capricórnio? O mês de agosto, ele vem com a energia do Papa. O Papa, ele fala de contratos. A principal, não diria a principal característica do Papa, mas a mais comentada, né? É a característica de contratos. Ele não é o único que traz esse assunto de contratos, né? Mas o Papa, principalmente, ele é uma energia ética. Ele fala muito mais da ética, né? Entre o certo e o errado. E o Papa, ele é alguém que está interessado em transmitir conhecimento. Porque ele é uma pessoa já madura, uma pessoa... organicamente não seria bem isso, mas intelectualmente ele é uma pessoa já na terceira idade, né? O intelecto do Papa é um intelecto muito amadurecido, muito à frente da sociedade em que ele está. Tá? É alguém que não está mais interessado em questões materiais. O Papa ele tem essa característica de se importar muito mais com o Oriente Eterno do que com esse mundo. Né? Porque tanto que o sacerdote, né, ele vive na esperança do Oriente Eterno. Né? A vida de um sacerdote é dedicada totalmente ao mundo espiritual. Né? E esse padrão ético que ele tenta transmitir a outras pessoas. Inclusive, ele tem seguidores, né, discípulos, com os quais ele trata mais diretamente. Né? Ele é um intermediário, né, entre o divino e o profano. Ele é uma ponte entre os dois mundos, o Papa e a sacerdotisa. Só que aqui o Papa ele está em coluna com o diabo. Ele está acima do diabo. Então quer dizer assim, essa questão divina, essa questão ética do certo e o errado, ela vai sobrepujar essa questão de ganância, dominação, mentira, né, ego exagerado, né? Então aqui fala de questões sentimentais, né? As cartas de água do naipe de água está ao lado da carta do diabo. Então aqui são sentimentos, né? Eu não diria nem tanto libido, né? Mas é mais o sentimento mesmo que está para ser curado, né? De uma forma prática ser trabalhado, né? Mas isso é mais ser curado, né? Quando esse tipo de situação vem, é porque precisa de conserto, é preciso de tikkun. Tikkun é uma palavra judaica para consertar, retificar. Né? Isso precisa ser trabalhado com essa ética, né? A ética do padrão divino. Né? Agora, o padrão divino pode ser de qualquer religião, tá? Porque religião é apenas vamos dizer assim, uma empresa com diversas filiais. Né? Somente isso. Tá? Religião ela atende à cultura, à época a épocas e culturas. Tá? Agora, o padrão divino, o padrão espiritual, o padrão ético do certo e errado, isso é atemporal. Tá? Quem faz a religião é as pessoas que estão aqui. Tá? Agora, quem fez esses padrões, isso vem de dimensões muitíssimo superiores. Né? Assim, por exemplo, o islamismo, ele foi revelado, né, ao profeta Maomé pelo arcanjo Miguel. Ali não tem nada de decapitar pessoas, escravizar mulheres, né, e toda aquela barbaridade. Quem faz isso são os costumes das pessoas, os hábitos, né, o Yetzirah, né, o mau instinto da pessoa.
Só que a pessoa está ali justamente para trabalhar o Yetzer Hara, para trabalhar o mau instinto dela, para curar o mau instinto dela. Só que a religião dá poder para a pessoa. E aí, com o poder, sem um padrão ético, essa pessoa torna-se pior do que se ela estivesse sem religião. O diabo, ele fala de dominação, engano, né? Ego desmedido, né? Porém, o padrão ético divino do diabo é forçar a pessoa a evoluir, entende? Porque se a pessoa fica ali na zona de conforto, ela não sai da zona de conforto. Aí vem o diabo e perturba a zona de conforto da pessoa, fazendo com que ela se mova, né? Fazendo com que ela evolua, saia do lugar, ou reforme, limpe, sabe? Alguma coisa de melhor a pessoa tem que fazer para sobrepujar a energia do diabo. Por exemplo, o diabo, ele é ótimo quando vem relacionado a questões amorosas, assim, sexo, né? Fogo no parquinho. Quando vem relacionado a dinheiro, né? O diabo, ele não está relacionado a dinheiro, é dinheiro mesmo, é dinheiro chegando, dinheiro na mão. Porém, o diabo, ele sempre traz muito forte, muito patente a questão da dualidade, né? Do bem e do mal. Ele nunca vem de graça. Ele nunca vem assim com flores nas mãos. Ele sempre quer alguma coisa em troca. Sempre há uma contramedida, né? Ele te dá o prazer e cobra a dor. Ele te dá o dinheiro e cobra esforço, dedicação, horas a mais, entendeu? Esse tipo de situação. E é sempre assim. O diabo é a perfeita dualidade. Porque, ó, tanto que isso aqui é uma imagem que alguém inventou, sabe? Coisa do passado muito distante, né? Que alguém desenhou isso, não sei qual foi a inspiração, né? A lenda diz, né, que a Bíblia satânica, a Bíblia do diabo, foi escrita por um monge dentro de um mosteiro e ele que criou a primeira imagem, né, do diabo. Tanto que é uma Bíblia totalmente ilustrada, mas escrita lá na Idade Média, feita à mão mesmo, né? O chifre representa a ascensão da Kundalini, é o despertar da Kundalini de uma forma geral, né? O chifre antigamente o chifre representava poder, tá? Tanto que Moisés, né, tem uma imagem famosa de Moisés que ele tem chifres, né? O chifre representa a ascensão da Kundalini para cima. O rabo é a ascensão da Kundalini para baixo, ou seja, representa muito poder, né? Isso não significa coisas maldosas, né? Coisas temerosas. Significa poder, puro e simples. Agora, quem determina se esse poder é usado de uma forma equilibrada ou desequilibrada, né, para o bem ou para o mal, é a mente, entendeu? Então, assim, o ser humano, também tem esse mesmo poder, né? E é possível ao ser humano despertar a Kundalini. Todos os grandes mestres da humanidade despertaram a Kundalini. Jesus, Buda e Maomé, vários outros despertaram a Kundalini. São Francisco de Assis, entendeu? Agora, o que diz, que determina se esse ser que despertou a Kundalini, se ele vai usar o poder para o bem ou para o mal, ou se ele vai se manter neutro, é o padrão ético da pessoa, entende? Então, assim, o diabo, ele é uma boa energia quando ele é bem trabalhado. Quando ele está fora de si, é melhor você se afastar, entendeu? E como ser humano encarnado, são pessoas que estão aqui para trabalharem, né, lapidar a pedra bruta, né, trabalhar em si mesmo, construir o seu templo interior. Quando se depara com um ser como esse, que despertou a Kundalini, o diabo, né, é melhor para o ser humano se afastar dessa pessoa. É mais seguro, não que seja melhor, mas é mais seguro se afastar dessa pessoa. Porque o desequilíbrio do ser humano lidando com um ser desse é problemático, porque é um ser extremamente poderoso, e eu estou falando de pessoas encarnadas, tá? Uma pessoa extremamente poderosa e com um senso ético muito elevado. Ou seja, aquela pessoa que cobra
a execução do contrato até nos mínimos detalhes. É aquela pessoa que te pega por uma vírgula errada. É aquela pessoa que te pega por uma palavra que você não entendeu e assinou o contrato sem compreender o que foi aquela palavra. E ali ele te escraviza naquilo. Ou seja, como você não vai conseguir lidar com um ser dessa estatura, é melhor se afastar dele. Entende? É melhor não manter distância, negociar com outros que estão no seu nível e não negociar com ele. Entendeu? Porque ele te pega sempre. A inteligência dele é muito aguçada. Então ele te pega sempre, né? Entende? O 5, por exemplo, 5 é um número de conflitos. É um meio termo, né? O 5 ele é sempre a metade do caminho. Entendeu? O conflito aqui é dúvida, sabe? Não é conflito de uma situação confrontar outra, mas é a situação de dúvidas, né? Será que vale a pena? Será que não vale? Continuo, paro, desisto? O que eu faço nesse ponto da vida? Entendeu? O 5 representa isso. Aqui são conflitos mentais, né? 7 é maestria, não é perfeição, tá? Perfeição é um grau que está acima do grau de mestre. E como aqui o máximo que se consegue alcançar é o grau de mestre, né? O grau de avatares, né? Como o Papa e o Diabo, é muito raro conseguir aqui, né? Então, aqui é maestria no domínio emocional, tá? Você saber lidar com suas emoções, né? Você raciocinar, né? Que isso é o ideal, né? Porque a emoção, ela se torna irracional, né? E quando você tem a maestria emocional, significa que você consegue raciocinar suas emoções e decidir pela mais racional, decidir pelo caminho mais racional, mesmo que doa, né? Mas há dores que curam, entende? Imagine o seguinte: você está apaixonado por uma pessoa e a paixão ela é um instinto irracional. A paixão é uma circunstância irracional. Tá? Isso é provado pela ciência, tá? Tá apaixonado por uma pessoa, cara, mas aquela pessoa não é a melhor pessoa. Sabe, aquela pessoa tudo bem para você passar ver de vez em quando, né? Sair de vez em quando com aquela pessoa e tudo bem. Mas ter compromisso com ela não. Aquela pessoa vai causar danos à sua vida. Por exemplo, o Capricórnio, um outro problema que ocorre relacionado às emoções. O homem e a mulher casam, né? No início, os dois estão apaixonados um pelo outro. Meu amor pra cá, meu amor pra lá. Até que aparecem filhos. Aí a mulher, a mãe, ela se apaixona pela criança. Ela passa a dedicar muito mais o seu emocional à criança e deixa o marido em segundo plano, em segundo lugar. E a partir daí o casamento começa a dar errado. Porque o homem, ele vai ver o seguinte, falar: cara, eu tenho dinheiro, eu trabalho, né, eu tenho renda, eu tenho uma network, né, poder lidar, convivo com pessoas e tal. E isso é poder. Se em casa eu sou o segundo, né, então eu tenho condições, eu tenho poder para investir em outras circunstâncias que vão compensar essa falta emocional que eu estou tendo em casa. Aí quando a mulher percebe isso, ela acha que está sendo traída, que está sendo colocada em segundo plano. E aí, cara, vira uma confusão, uma bola de neve. Entendeu? Uma coisa que poderia ser ótima, que é um filho na família, torna-se um problema. E aí os casamentos desandam por uma irracionalidade. É um sonho transformado em pesadelo. Entende? Então é necessário ter o domínio emocional para evitar esse tipo de situação. Porque se você pensar bem, cara, o seu filho ou filha, né, as crianças são amáveis, maravilhosas e tudo mais. Só que elas vão embora. E quem vai ficar com você é o seu cônjuge. A pessoa com a qual você casou. Essa sim está prometida, né, pelo ideal de casamento, né, passar toda a vida com você. Os filhos não. Os filhos, 20 e poucos anos, ó, linha na pipa. E coloca pra fora de casa mesmo. Senão vira essa geração Enzo, que o cara tem 30 anos e mal sabe cozinhar um miojo. Depende dos pais pra tudo.
Mas é um folgado, ele tá ali só para sugar, né? Para continuar aproveitando, entendeu? O 4 ele fala de estabilidade, né? O número 4. Ele fala de estabilidade. Estabilidade emocional significa assim, cara, que você tem esse domínio, né? Essa maestria, e essa maestria te dá o conhecimento, né? Para você saber o que fazer. E sabendo o que fazer, você sabe lidar com esse sujeito aqui. Né? O Papa também traz o número 5, né? Que é a dúvida, né? Entre o espiritual e o material, entre o sagrado e o profano. Entende? Aquela pessoa que, vamos dizer assim, vou falar de uma forma bem leve. O casal, né, num par romântico ali no momento íntimo, um gosta da luz acesa, o outro gosta da luz apagada. Qual que é o melhor? Luz acesa ou luz apagada? Meu, tanto faz, cara. Tanto faz. O que importa é você fundir a sua alma com a alma do seu cônjuge. Isso acontece no sexo, entendeu? Tanto que o judaísmo afirma que uma das a energia mais poderosa que o ser humano consegue lidar espontaneamente aqui na Terra é o sexo. É onde sua alma se funde com a alma de outra pessoa. Torna-se um só, né? Esse é o sentido do casamento, os dois se tornarem apenas um. Mas isso só ocorre de fato no ato sexual. 3, né? 3 de espada, 3 de paus, né? Aqui o equilíbrio, né, entre o mental e o material, né? O mental e o profissional, entendeu? Equilíbrio, assim, estão em mesma proporção, tá? Não significa que esteja tudo certinho, não. Mas preste atenção nessas duas energias aqui, que são as principais do mês, tá? As outras são periféricas, né? Acessórios. Entende? O diabo, ele vai trazer propostas, tá? Principalmente propostas. Ele vai trazer. Porque o Papa fala de contratos, né? O diabo, ele fala de ofertas. Então, são ofertas tentadoras que não é que você não deva aceitar. É que você tem que saber negociar. Entendeu? E não aceitar o que queiram te impor. Né? Algo abaixo do seu nível, né? Que vai trazer esforço, insatisfação, né? Trabalhar mais para receber pouco, esse tipo de coisa, entendeu? Tome muito cuidado com isso, tá? 4 de copas representa a estabilidade emocional, solidez nos compromissos, realização de projetos com um parceiro. Ele anuncia uma aliança entre pessoas que procuram criar ambientes de fraternidade. Então, anuncia uma aliança entre pessoas. O Papa fala de contratos. O diabo, ele vai falar de muitas coisas boas, né? Que são coisas tentadoras da terceira dimensão, como dinheiro, fama, luxo, né? Prazeres, e diversos tipos de prazeres, né? Principalmente os prazeres sexuais. Só que ele escraviza, né? O problema do diabo é que ele escraviza a pessoa, entendeu? E é nisso que você tem que saber negociar, para você não ficar refém de uma circunstância. 7 de copas representa maestria e domínio no mundo das emoções, aprender os segredos do amor. Então, aprender os segredos do amor aqui é amor ao próximo, tá? E se você tem maestria, cara, você tem nível para negociar com esse sujeito aqui, viu? 3 de paus representa o produto de um trabalho material realizado por um estudante orientado ou assistido por seus professores. É o trabalho dando resultado, né? Que é bem a ideia do Papa, né? O Papa, ele tem discípulos. Aqui você tem um aprendiz, né? Que é o mesmo, é a mesma palavra para discípulo. Palavras diferentes, mas com o mesmo significado, entendeu? Então significa que você está construindo um legado, né, cara?
Três de espadas representa trabalho intelectual realizado por duas pessoas. Projeto para desenvolver uma ideia em uma comunidade. Isso aí é empreendedorismo, né? Nem sempre o empreendedorismo, mas a ideia de você abraçar outras pessoas, né? Incluir outras pessoas em algo benéfico a todos, né? E aqui você precisa trabalhar essa energia do diabo, porque o diabo ele causa excesso de egoísmo, entendeu? Se você vai trazer algo benéfico para uma sociedade, para uma comunidade, você não pode pensar absolutamente em você, somente em você. Você é o maior lucro, você é o mais isso e aquilo. Você tem que pensar em todos. É claro que você tem que separar a sua parte. Se você é o responsável, significa que tudo virá, toda a responsabilidade recairá sobre você. E aí você precisa ter um capital de giro, uma segurança emocional, alguma reserva para poder lidar com toda essa responsabilidade. Entendeu? Mas sem desabonar os outros. 5 de espadas representa a projeção do trabalho intelectual. É a consolidação de ideias na esfera social. Ele anuncia inspiração e revelação. Entendeu? Você está em um ótimo momento da sua vida. Ótimo. Sabe? Tudo dando certo, progredindo, né? A vida no fluxo correto dos acontecimentos, né? E aí chega esse desafio para você. O desafio aqui na carta do diabo é se você vai viver um sonho ou um pesadelo. Só que isso depende da sua maestria, de como você, qual as habilidades que você tem para negociar com esse sujeito, porque ele vai vir para ser o teu sócio. Ele vai estar incluído nesse projeto, nessa ideia, entendeu? E aí, a depender do seu nível ético, do seu nível intelectual, do seu nível espiritual, você vai colher os resultados a depender do seu nível, entende? E aí você tem que saber negociar com esse cara, saber lidar com ele. Porque ele vai te oferecer tudo, ele vai te oferecer as melhores tentações, as melhores e maiores tentações. Só que é tudo engano. Também é para te aprisionar, é como uma droga, entendeu? No início é um barato, né? Depois é um vício que custa a sua vida. Custa a sua família, o seu dinheiro e a sua vida. É um sonho que se transforma em pesadelo. Então, ou você viverá o sonho, ou viverá o pesadelo. Depende de como você vai negociar com ele. Certo, Capricórnio? Tudo de bom. Assim seja, assim é.